Queridos irmãos e irmãs, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, eu sou o pastor Fábio Henrique, este aqui é o professor presbítero Tony e nós estamos aqui com vocês para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos estudar a lição de número 10. Lembre-se que neste trimestre, o tema geral do trimestre é sobre batalha espiritual. E na lição de hoje, a lição de número 10, o título é Poder do Alto contra as hostes da maldade. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em Lucas, capítulo 24, versículo 49, que diz assim: Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E a verdade prática da nossa lição declara o seguinte: as obras das trevas são demolidas pelo poder de Deus no trabalho de pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, a Escola Bíblica Dominical em Debate, o programa EBD em Debate, está apenas começando. Continue conosco estudando a Palavra de Deus. Pai do Senhor, amados irmãos, é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica. Desejo do fundo do coração que esse programa seja uma bênção na sua vida. Estamos na lição de número 10, ainda no primeiro trimestre de 2019, onde estamos estudando a batalha espiritual. E na lição número 10, Poder do Alto contra as hostes da maldade. Durante os programas que nós temos apresentado aqui, nós temos falado repetidas vezes que o poder de Deus contra as hostes da maldade é para o crente. Não existe uma guerra entre Deus e o diabo, não. Essa batalha espiritual, ela é entre a igreja e Satanás e seus anjos, seus demônios. Então, o Senhor Jesus, Ele nos reveste de poder para que possamos combater, destruir as hostes de Satanás. Nós, como cristãos, não podemos usar armas humanas, não podemos usar o intelecto para derrotar o inimigo, não. Tem que ser poder que vem do alto. E a leitura bíblica usada pelo pastor Ezequiel Soares na lição número 10 para dar força a esse poder de Deus, essa mensagem que só o Evangelho pode destruir as forças do mal, está lá em Atos capítulo 8, onde Felipe, um dos 7 diáconos, escolhido ali em Atos capítulo 6, Felipe, ele, depois de a igreja ser perseguida por Saulo, a conversão de Paulo é só no capítulo 9 de Atos, e no capítulo 8 Saulo perseguia a igreja em Jerusalém. Com isso, Felipe teve que, não só Felipe, como muitos irmãos, teve que fugir de Jerusalém, e Felipe foi pregar o evangelho em Samaria, na cidade de Samaria. E ali, pregando o evangelho, Deus faz grandes obras, grandes sinais através do diácono Felipe. Mas antes de falarmos sobre a obra que Deus fez através de Felipe, ali da cidade de Samaria, vamos conhecer um pouco sobre a cidade de Samaria, sobre a região de Samaria que fica ali em Israel, para nós entendermos o quanto Deus é misericordioso, o quanto a graça de Deus é grande sobre todos aqueles que creem. A cidade de Samaria, ela foi fundada pelo rei Onri. Sabemos que Israel, depois da morte de Salomão, ela foi dividida. O reino de Israel foi dividido no reino do norte e reino do sul. O reino do norte ficou com 10 tribos. O reino do sul ficou com 2 tribos. O reino do norte ficou com a capital Samaria
e o Reino do Sul ficou com a capital de Jerusalém. E quem fundou aquela cidade foi o rei Onri, que ele é o pai do rei Acabe. E o rei Acabe edificou naquela cidade altares a Baal. Sabemos que também no ano de 722, a cidade de Samaria ela foi invadida pelo Império Assírio. A Síria que hoje fica na região que hoje é o Iraque, ali nas margens do rio Tigre e Eufrates. Então, no ano 722, a Samaria, a cidade de Samaria foi invadida, o Reino do Norte foi invadido pelos assírios. E após essa invasão, houve ali uma mesclagem de povos na cidade de Samaria, na região de Samaria, uma mesclagem de povos que o próprio rei Sargon II, um dos imperadores, um dos reis da Assíria, enviou para colonizar Samaria. Então, os judeus do Reino do Norte e pessoas, habitantes de outras cidades, de outras regiões, eles se casaram, se uniram, houve uma mesclagem, como falei aqui, e com isso surgiram os samaritanos. A cidade de Samaria tem esse nome porque Onri, que foi o fundador da cidade, ele comprou essa terra, essa região, a um cidadão chamado Semer. A Bíblia não fala muito sobre quem é esse cidadão. E, com homenagem a ele, possivelmente, Semer, Samaria. Então, o rei Salmaneser, que foi o rei assírio, o imperador assírio, que liderou a invasão ali da cidade do Reino do Norte, e com isso ele trouxe colonizadores, e esses colonizadores se casaram com os judeus do Reino do Norte, e essa junção de gentios e judeus ali no Reino do Norte surgiram os samaritanos. E com isso, pastor Fábio, os samaritanos, eles começaram a ser vistos pelos judeus do sul como eles começaram a ser vistos com desprezo ou com um preconceito nacional, podemos dizer assim, com um preconceito nacional. Eles não consideravam mais cidadãos judeus como antes, quando surgiu os samaritanos ali com aquela junção, né, dos judeus do norte com os colonizadores da Síria. É verdade, havia uma rivalidade cultural e religiosa muito grande, e étnica também, entre judeus e samaritanos. Os samaritanos, habitantes de Samaria, e antes do cativeiro do Reino do Norte, que aconteceu em 722 a.C., já bem antes disso, já havia alguma rivalidade entre Jerusalém e Samaria, entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Por quê? Porque quando houve a divisão do reino, né, Salomão morreu, o seu filho Roboão assumiu o trono lá de Israel, e foi na gestão de Roboão, no início da gestão de Roboão, que houve a divisão do reino. Jeroboão I assumiu o reinado das 10 tribos do norte, e Roboão continuou reinando em Jerusalém sobre 2 tribos. E Jeroboão I, quando começou o seu reinado lá no Reino do Norte, ele estabeleceu cultos idólatras, ele estatizou a idolatria. Lá fez um altar em Dan, outro em Betel, para que o povo do Reino do Norte não descesse a Jerusalém para adorar a Jeová, porque ele tinha medo do povo se apegar ao Reino do Norte e perder o seu reinado. Então ele oficializou a idolatria, coisas, vamos dizer assim, idolatria sempre teve lá em Israel, praticada por pessoas, mas no caso de Jeroboão, ele institucionalizou a prática da idolatria com financiamento do Estado, com financiamento do governo, uma espécie de estatização da idolatria, de modo que aquele Reino do Norte já começou de uma forma muito ruim, desviado da vontade e do plano de Deus, de sorte que todos os reinos do norte, que reinou no norte, nenhum foi piedoso.
todos foram maus, todos foram idólatras, né? Depois, no início, a capital era Siquém, e depois Onri, o pai de Acabe, fundou a cidade de Samaria. Então, já havia aquela rivalidade religiosa entre judeus e samaritanos, até mesmo antes judeus do Reino do Sul, né? Entre judeus do Reino do Sul e judeus do Reino do Norte, porque os judeus do Reino do Norte, de modo geral, claro, com as devidas exceções, tinha muito mais envolvimento com a idolatria do que os judeus do Reino do Sul, embora os judeus do Reino do Sul também, em muitos momentos, caíram também no pecado da idolatria. Então já havia essa rivalidade religiosa. Os judeus do Reino do Sul consideravam que os samaritanos tinham uma mistura religiosa, uma mistura de adoração de Deus, uma idolatria. E depois da queda do Reino do Norte, né, depois da queda de Samaria, em 722 a.C., houve essa miscigenação de raças, uma estratégia militar dos conquistadores, do rei da Síria, que trazia pessoas de diversas nações para aquele país que foi conquistado. Porque, sendo assim, essa mistura muito grande de pessoas vai destruindo a identidade nacional, vai quebrando e evitando qualquer nacionalismo, dificultando qualquer articulação entre o povo para se revoltar contra a opressão assíria. Então, era uma estratégia de dominação do rei da Síria, e com isso, vindo para a terra, para Samaria e para o Reino do Norte, pessoas de diversas nacionalidades, elas trouxeram também os seus deuses, trouxeram também os seus costumes, suas práticas religiosas, e também levou judeus de Samaria para outras nações também. Mas os judeus que ficaram em Samaria, eles se misturaram, casaram e se misturaram em todos os sentidos com esses estrangeiros, os gentios que vieram de outras nações, e assim deu origem ao povo chamado povo samaritano, e a rivalidade entre os reinos apenas aumentou. Muito bem, mas chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer a primeira pausa e já já retornaremos para continuar o assunto da nossa lição. Fique conosco. Queridos irmãos, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa de hoje. Estávamos estudando no bloco anterior sobre a origem dos samaritanos. Os samaritanos eram um povo que foi originado a partir da mistura de judeus com gentios de diversas nações. Então, os samaritanos, eles nem eram judeu puro sangue e nem era gentio puro sangue. Era uma espécie de raça misturada. Então havia uma mistura, uma miscigenação étnica de origem deles, mas também os samaritanos tinham também um culto diferente, uma mistura também religiosa e cultural. Então havia essa rivalidade entre judeus e samaritanos. E na época de Jesus também existia essa rivalidade. João capítulo 4, versículo 9, diz o texto sagrado que judeus não se comunicavam com os samaritanos. Os judeus tinham o templo em Jerusalém, os samaritanos também construíram o seu templo rival lá em Gerizim, no Monte Gerizim, e os samaritanos adoravam no Monte Gerizim e os judeus lá no Monte Sião, lá no templo. Então havia esse clima de rivalidade, de falta de comunicação, e os judeus, por terem se preservado etnicamente, de acordo com as suas genealogias, a descendência de Abraão, eles eram judeus puro sangue, e eles acusavam os samaritanos de serem indignos, ou de serem judeus que não era digno assim do favor de Deus, porque eles
desobedeceram o mandamento de Deus, porque realmente o mandamento de Deus era de que judeus só deveriam casar com judeus, descendentes de Abraão, apenas casando com descendente de Abraão, mas eles não entenderam que o plano da salvação, ele era estendido também não só aos judeus, mas a todo mundo, porque a graça de Deus se é manifestado trazendo salvação a todos os homens. No início do seu ministério, Jesus mandou que pregasse somente para os judeus, não entrasse em cidades de samaritanos, porque não era chegada ainda a hora dele evangelizar em massa a população samaritana, mas teve um caso pontual de que Jesus evangelizou uma mulher samaritana. Então ele teve um evangelismo pessoal com aquela mulher samaritana e quando ele ressuscitou e deu ali a grande comissão para os seus discípulos, a grande comissão, então ele disse em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então veja que Jesus fez questão de falar o nome da região de Samaria. Samaria aqui não era só uma cidade, mas uma região que ficava no centro ali da terra de Canaã. Ao sul ficava Judá, ao norte ficava a Galileia e Samaria ficava no centro. É uma região de boa disponibilidade de recursos naturais. Em termos de recursos naturais, Samaria ainda é muito mais privilegiada do que o sul. A Judéia tem muito deserto. Em termos de recursos naturais, não é tão abundante como Samaria e Galileia. Então, havia muito essa rivalidade, era tanta a rivalidade deles, de ambas as partes, que Jesus, uma certa vez, foi nas suas caminhadas, nas suas pregações, nas suas peregrinações com seus discípulos, e chegaram à cidade de Samaritano, e os samaritanos negaram-lhe pousada. Não queria hospedar eles lá porque eles eram judeus. Então havia uma polarização muito grande entre judeus e samaritanos, e alguns discípulos de Jesus, alguns apóstolos, ficaram muito irados, irritados com isso e disseram a Jesus: só quer que a gente ore agora para descer fogo do céu para queimar aí os samaritanos? E Jesus disse: não, peraí, não é assim não, a gente não pode resolver as coisas dessa maneira. Jesus não veio trazer morte nem juízo à terra, mas ele veio trazer a graça salvadora. Então, professor Tony, o Evangelho de Jesus Cristo, ele mudou, quebrou as barreiras, o muro, a parede de separação. Para você ter uma ideia de como havia essa rivalidade entre judeus e samaritanos, quando você lê o livro de Esdras, você vê os próprios samaritanos oferecendo ajuda para reconstruir o muro, e ali a liderança ali de Neemias, eles não aceitam, logo porque o próprio autor diz que chama os samaritanos, ou aquele grupo que queria ajudar a reconstrução do muro, chama até de inimigos. Então, ao longo da história, os samaritanos, eles são vistos pelos judeus, os judeus do sul, como inimigos, como não judeus, porque, como já foi dito aqui repetidas vezes, eles são um produto de uma mesclagem de judeus com povos de outras nações. Só a título de curiosidade, a palavra Samaria significa torre de vigia. Os samaritanos, eles acreditavam apenas no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Eles esperavam o Messias também. Eles esperavam. Foi por isso que a mulher samaritana, quando você lê lá em João, capítulo 4, a mulher samaritana, no versículo 20, ela fala para Jesus: nossos pais adoraram neste monte, como o pastor Fábio já bem falou, esse monte aqui que ele está falando é o Monte Gerizim, porque tinha o Monte Gerizim e tinha o Monte Ebal. No Monte Gerizim, os sacerdotes conclamavam as bênçãos de Deus para aqueles que obedecessem
a lei de Moisés. E no Monte Ebal eles declaravam as maldições para aqueles que desobedecessem a lei de Moisés. Então, quando a mulher samaritana fala, nossos pais adoraram neste monte, está falando do Monte Gerizim, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar, está falando aqui do Monte Sião, que fica em Jerusalém. Então você vê até essa divisão religiosa, que um adorava em um monte e outro adorava em outro. E como já foi lido aqui pelo pastor Fábio, no mesmo capítulo, João capítulo 4, porque João capítulo 4, você percebe aquele diálogo de Jesus com aquela mulher na cidade de Sicar, porque a cidade de Sicar fica na região de Samaria, como o pastor Fábio falou. Então você percebe uma tensão, que um judeu conversando com um samaritano, um judeu conversando com uma mulher samaritana. No João capítulo 4, versículo 9, o João ele é bem claro, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Lembrando que nós estamos fazendo esse contexto histórico aqui sobre Samaria para nós nos colocarmos na obra missionária de Felipe em Samaria. O pastor Fábio aqui relatou sobre alguns eventos ocorridos com Jesus na região de Samaria. Falou também quando Jesus ia para Jerusalém e teria que passar por Samaria, e os samaritanos não deixaram Jesus passar porque eles perceberam que Jesus e seus discípulos iam a Jerusalém, não deixaram passar. Então, os dois discípulos ali, Tiago e João, eles perguntaram, Senhor, quer que façamos uma oração igual a Elias, que desça fogo do céu? Aí Jesus, não é essa mensagem que eu vim trazer. E Jesus até diz a parábola do bom samaritano, onde Jesus cita ali o levita, o sacerdote que passaram ao lado daquele judeu que foi espancado, que foi roubado. Então quem ajuda não é o sacerdote, quem ajuda não é o judeu, mas o samaritano. Jesus ele nunca praticou a xenofobia, né, que é o desprezo os patriotas de outras nações. Não, Jesus nunca fez isso. Jesus ele não entrou nesse conflito, nessa guerra. Pelo contrário, Jesus ele queria passar em Samaria, ele evangelizou em Samaria, e foi os samaritanos que recusaram de ele passar. E como está lá em Atos, capítulo 1, onde Jesus disse que deve ser evangelizado, o evangelho deve ser evangelizado até em Samaria. Então Jesus, na passagem do bom samaritano, na parábola, ele usa essa parábola, ele cita o samaritano para exemplificar o amor do próximo. Então, queridos telespectadores, iremos para o terceiro bloco, e aí sim nós vamos entrar na passagem bíblica, em Atos capítulo 8, no contexto ali onde Felipe, ele evangeliza, o evangelho chega à cidade de Samaria e Deus faz uma grande obra através de Felipe. Então, não saia daí, fique conosco, daqui a pouco voltaremos. Amados telespectadores, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estudando hoje a lição de número 10, que tem como título Poder do Alto contra as hostes da maldade. E a nossa lição de hoje, ela se baseia no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, que relata a obra missionária de Filipe lá na cidade de Samaria. Filipe foi pregar, embora
tivesse aquela barreira étnica, religiosa, cultural, mas Filipe entendeu que a grande comissão de Jesus de ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, de ser testemunha de Jesus, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, Filipe entendeu que a mensagem do evangelho ela é globalizada, não tem fronteira geográfica, fronteira cultural. Por quê? Porque todos os homens são pecadores e carecem da glória de Deus. Todos os homens precisam ouvir o evangelho para poder invocar o nome do Senhor e ser salvo, inclusive também os samaritanos. Jesus morreu na cruz por todas as pessoas do mundo inteiro. Ele morreu em favor de toda a humanidade. Então, não é só judeu que, vamos dizer assim, tem direito a ouvir o evangelho, precisa ouvir o evangelho, mas também os samaritanos. E Filipe, ele não quis saber sobre essas barreiras. O crente, irmãos, que tem entendimento e convicção da sua chamada e da sua responsabilidade evangelística, e ele está cheio do poder do Espírito, ele não vai olhar para barreiras étnicas, culturais e religiosas. Ele, ao olhar para as pessoas, vai enxergar um ser humano carente de Deus, uma pessoa pecadora que precisa do evangelho. Ele não vai olhar para a pessoa e ver nela que ele é um religioso de religião A, B ou C, que ele é uma pessoa de cultura A, B ou C, ou de nacionalidade C e D. Não, olha para aquela pessoa como uma alma pecadora que precisa e que carece da salvação e precisa ouvir o evangelho de Jesus Cristo. Então, Filipe, que era um dos 7 diáconos que foram separados para servir as mesas, lá no capítulo 6 de Atos, ele trabalhava lá na igreja de Jerusalém, no seu ofício, na sua atividade de diácono, mas Deus o impulsionou, o Espírito Santo o impulsionou para que ele fosse pregar o evangelho, fazer evangelização lá na cidade de Samaria. E ele fez isso no poder de Deus. No versículo 5 aqui da nossa leitura bíblica em classe, Atos 8:5, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Chama a atenção aqui a mensagem dele, como era cristocêntrica. Ele pregava Jesus. Filipe não foi lá pregar judaísmo, Filipe não foi para Samaria falar das suas qualidades morais, que o judaísmo é mais evoluído moralmente do que os samaritanos, etc. Não, ele foi pregar a Cristo e pregou isso com poder, de modo que as multidões prestavam atenção no que ele dizia. Versículo 6 diz, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então Filipe, além de pregar, além de falar, verbalizar a palavra de Deus, ele também fazia milagres no poder do Espírito Santo. E o versículo 7, que diz que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Então, quando Filipe foi fazer a obra de evangelização, ele também travou uma batalha espiritual contra demônios que estavam oprimindo pessoas ali na cidade de Samaria. Mas quando vem a pregação do evangelho com poder, os demônios vão embora. O diabo bate em retirada e as pessoas são libertas pelo poder do nome de Jesus. A Bíblia diz em Atos 10:38 que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus é com ele. E esse mesmo poder do Espírito Santo que estava sobre Jesus para libertar e curar os oprimidos do diabo, esse mesmo poder também está sobre a igreja. Jesus o transferiu para a igreja, porque Jesus é quem é o batizador no Espírito Santo. E ele conferiu a mim, a você, a todos os cristãos, esse poder para cumprir a grande comissão. Então,
essa manifestação do poder de Deus, esses milagres, no trabalho evangelístico de Filipe, professor Tony, era uma autêntica manifestação do poder do alto, do poder do evangelho, confirmando as promessas de Jesus na vida daquele que leva a palavra de Deus. A graça de Deus, como o senhor bem falou, a graça de Deus, ela não define classe, cor, não. A graça de Deus é para todos. Lá, como falamos no bloco passado, Jesus ele não entrou nessa briga xenofóbica, não é isso? De judeus contra samaritanos. Lá em João capítulo 9, Jesus tinha evangelizado aquela mulher entrou na cidade de Sicar, falando que tinha encontrado o Messias. E lá em João 4:39 diz que muitos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher. Logo após a ascensão de Jesus, está lá em Atos capítulo 1, Jesus manda os discípulos irem para Jerusalém e esperar o poder que vem do alto, a promessa do Pai, porque eles precisavam sim desse poder para combater as forças do mal. O Espírito Santo desceu, eles foram cheios do Espírito Santo e Jesus disse que eles tinham que pregar o Evangelho em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Porém, eles não saíram de Jerusalém. Paulo trouxe uma perseguição, no caso Saulo ainda, trouxe uma perseguição, está lá em Atos 8, e Felipe ele foge ali para Samaria e Deus faz uma grande obra através de Felipe, onde espíritos imundos saem das pessoas. E que eu acho interessante é que eles saíam clamando em alta voz, e paralíticos, coxos eram curados naquela cidade de Samaria. Também o que me chama a atenção é o conteúdo, como o pastor Fábio falou, ele pregava a Cristo. Também você vê isso em Atos 8 e 5, que ele pregava a Cristo. Também você vê em Atos 8 e 12, diz assim, que ele pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Se nós queremos vencer as forças do mal, Satanás, o nosso adversário, tem que ser com a pregação do Evangelho, tem que ser com o poder que vem do alto. Então eu pergunto a você, qual é o conteúdo que você está pregando? Qual é o foco da sua aula? É Cristo? Se for Cristo, então com certeza, amado telespectador, você vencerá as forças do mal, porque com a pregação do Evangelho, é que se vence as hostes espirituais. Vemos aqui que logo após de Felipe ele pregar o Evangelho, ali vieram os apóstolos, não é isso? Pedro e João, eles foram à cidade de Samaria para ver o que Deus estava fazendo ali através de Felipe, e ao chegar ali naquela cidade, como diz aqui em Atos capítulo 8, versículo 15, né? Tendo descido, oraram para os samaritanos para que eles recebessem o Espírito Santo. Olha só que o contraponto aqui. Lá em Lucas 9 fala que Jesus ia passar por Samaria. Os samaritanos não deixaram Jesus e a sua comitiva passar. Então, Tiago e João pedem a Jesus para orar como Elias orou, para descer fogo do céu e destruir ali os habitantes, consumir com fogo. Agora você vê a transformação do Evangelho. Em Atos 8 você vê o contraponto. Isso agora Pedro e João estão ali orando para que eles recebessem o batismo com o Espírito Santo. Glórias a Deus, porque eles ali conheciam apenas o batismo de João Batista. Eram batizados apenas nas águas, eles não eram batizados com o Espírito Santo. Atos 8:17 diz que eles impuseram as mãos e os samaritanos que creram em Jesus receberam o Espírito Santo. Outro fato interessante que aconteceu também ali em Samaria
foi a conversão do mágico Simão. Mas isso vamos comentar no próximo bloco, quando voltaremos daqui a pouco. Não saia daí, e logo após voltaremos com a lição de número 10. Meus irmãos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos aqui de volta para o quarto e último bloco do nosso programa de hoje, lição de número 10, Poder do Alto contra as hostes da maldade. Filipe foi enviado pelo Espírito Santo a pregar o Evangelho em Samaria, e ele pregou o Evangelho na unção e no poder do Espírito Santo, e muitas pessoas se converteram a Cristo, muitas pessoas abraçaram a fé, conforme está dito aqui no texto da leitura bíblica em classe, em Atos, capítulo 8, muitos ali se batizaram, tanto homens como mulheres, e diz que até o próprio Simão creu e foi batizado. E quando os apóstolos lá em Jerusalém, eles tomaram conhecimento desse avivamento, do que estava acontecendo em Samaria, eles enviaram para lá Pedro e João para dar aquela assistência, aquela orientação àquela igreja, e diz o texto sagrado que Pedro e João oraram pelos irmãos lá para que eles fossem batizados no Espírito Santo, e assim aconteceu. Eles foram batizados no Espírito Santo naquela ocasião, e o Simão, que tinha sido convertido, vamos dizer assim, o novo convertido Simão, achou aquilo fantástico, vamos dizer assim, ficou impressionado, né? Porque ele via que quando os apóstolos impunham as mãos, as pessoas recebiam o Espírito Santo. E diante disso, Simão ofereceu dinheiro aos apóstolos para que eles pudessem também ter esse poder. O versículo 19 diz: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Então vemos aqui que Simão, embora tivesse se convertido e se batizado, ele teve uma recaída aqui nos mesmos pecados que cometera anteriormente, antes de ser crente. Porque antes de ser crente, a Bíblia diz que ele praticava artes mágicas. Ele praticava artes mágicas e enganava muitas pessoas. Ele fazia a prática de artes mágicas com o objetivo de enganar as pessoas, se apresentava como a grande virtude de Deus, né? O grande poder de Deus, o grande personagem. Então, as pessoas ali na cidade de Samaria endeusavam ali esse Simão, porque ele fazia muitos truques, muitas artes mágicas, enganava muitas pessoas e dava a entender para as pessoas que ele era portador de um poder sobrenatural, etc. Mas aquele poder que tinha na vida de Simão, o mágico, era o poder das trevas, era o poder de Satanás, não era nem uma arte de ilusão, né? Não era nem uma ilusão de ótica, alguma coisa assim, mas na verdade era um espírito maligno que usava ele para enganar as pessoas, e as pessoas assim ficavam apegadas a ele. Mas ele creu. Alguns comentaristas não acreditam que foi uma conversão verdadeira e fiel, porque depois ele ofereceu dinheiro. É o crime de corrupção ativa, ofereceu vantagem aos apóstolos para poder receber esse dom de orar pelas pessoas e as pessoas serem batizadas no Espírito Santo. Eu particularmente creio que, porque é o seguinte, o texto bíblico ele diz, né, que ele creu e foi batizado, né, ele creu e foi batizado. Só que depois já tinha decorrido algum tempo da conversão dele até esse episódio aqui, quando ele ofereceu dinheiro aos apóstolos. Já tinha decorrido algum tempo. E acredito que foi, professor Tony, uma recaída dele,
uma recaída em pecados que anteriormente cometera, e assim Pedro repreendeu ele por causa daquela atitude, e isso ficou conhecido ao longo da história da igreja como o pecado de simonia. Então explica aí para os nossos ouvintes o que é que seria o pecado de simonia. O pecado de simonia, a segunda lição, é o ato deliberado de compra e venda das coisas espirituais, né? Simonia vem de Simão. Simão, ele tentou comprar. Está lá em Atos 8, 19. Simão falando para Pedro: dai-me também a mim esse poder. Simão tinha oferecido dinheiro a Pedro, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. E Pedro, ele é bem duro com Simão. Ele diz: olha, o teu coração não é reto diante de Deus. O teu coração. Então, até o próprio pastor Ezequias, ele fala que não dá para dizer se ele teve uma conversão mesmo, ou teve uma conversão, ou teve uma recaída. Pedro, ele fala: o teu coração não é reto diante de Deus. Então, essa tentativa de querer comprar as coisas espirituais por parte de Simão ficou conhecido como simonia. É claro nas Escrituras que a prática de mágicas, de astrologia, ciências ocultas, encantamentos, adivinhação, tudo isso é reprovado pelas Sagradas Escrituras. E comportamentos como esse não podem ter dentro da igreja. O poder de Deus, o poder santo de Deus não permite. Deus, com seu poder santo, ele não precisa de subterfúgios, não precisa de equipamentos para fazer a sua obra. Pedro e João, através do Espírito Santo, eles impuseram as mãos e o Espírito Santo descia, Jesus batizava com o Espírito Santo. Simão queria comprar. Não é bem assim. Não é bem assim. A Bíblia, podemos relatar aqui alguns tipos de encantamentos na Bíblia. Existiam, principalmente no Antigo Testamento, mágicas do tipo a belomancia, que é artes mágicas através de flechas, a hepatoscopia, mágica encantamento através do fígado, hidromancia através da água. Tem gente que consulta a água, né, para saber algumas coisas. Necromancia através dos espíritos dos mortos, tudo isso é reprovado por Deus. Sonhos, Deus utiliza os sonhos, né, mas também aqueles que praticam artes mágicas utilizam dos sonhos. Mas o que podemos aprender aqui com Simão é que alguns que praticavam artes mágicas se convertem ao Evangelho e querem trazer isso para a igreja. Então, devemos ter homens como Pedro e João, Felipe, que devem barrar esse tipo de comportamento, professor Fábio, porque o que nós precisamos para derrotar as hostes malignas, o poder de Satanás, é o poder que vem do alto, como está escrito no texto áureo: eis que sobre vós enviou a promessa do meu Pai, que ficai, porém, na cidade de Jerusalém, que do alto sejais revestido de poder. Simão estava totalmente equivocado sobre o poder de Deus. Isso mesmo, o poder, meu querido irmão, minha querida irmã, para vencermos a batalha espiritual, ele vem do alto. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, vem do alto, ele vem de cima. Simão, ao oferecer dinheiro aos apóstolos para querer comprar esse poder, para querer adquirir esse poder, imaginou ter descoberto uma nova fórmula mágica, como os exorcistas de Éfeso, né, filhos de Seva. E dessa forma achou que podia comprar essa mágica, esse truque aí, essa fórmula, para ampliar seu currículo, e ampliar o seu leque de serviços prestados. Então ele teve uma atitude muito infeliz, de corrupção, e serve de exemplo para nós. Diz a conclusão da nossa lição
que a história de Simão o Mágico nos mostra que seu comportamento foi reprovado por Deus. Há uma diferença abissal entre o poder que vem do alto e o poder sobrenatural do Espírito Santo e os pseudo-milagres operados por charlatões e embusteiros, agentes a serviço do reino das trevas. Isso nos serve de lição para estarmos alertas quanto aos líderes enganosos. Então, professor Tony, são coisas importantes. Primeiro, a gente, mesmo que eu ou você ou qualquer crente genuíno tenha recebido dons e talentos de Deus e seja usado por Deus em algum dom espiritual, jamais devemos fazer isso em benefício próprio, visando lucro, visando negociar, vender e comprar isso com os dons de Deus. Então, isso fica uma lição muito importante para nós, como também a gente também fica como lição, algumas pessoas que se dizem religiosas podem também usar de engano. Exatamente. Estamos concluindo o programa EBD e Debate. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Isso mesmo, o debate continua na nossa classe da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, no próximo domingo. Então vá com a sua família para a Escola Bíblica Dominical e aprenda, se fortaleça, se edifique com o estudo da Palavra de Deus. Nós agradecemos a você pela sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. Fique na paz do Senhor. A paz do Senhor.